O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Meu Deus. Bem? Eita, bem-vinda. Prazer, Daniela. Tudo bom, Daniela? Bem-vindo, Daniela. Se você escutou o nosso último episódio, você sabe que foi bem aí que a gente parou. E, aliás, se você não ouviu, eu sugiro que você vá para ele antes, porque as coisas vão fazer mais sentido. Mas, enfim, a jornalista de ciência Meg Rodrigues, o Pedro Belo, o nosso Pedrão, e o nosso consultor Daniel Neri estavam subindo a Serra do Gandarela, uma região de Minas, que tem um parque nacional, mas é impactada pela mineração. É ali perto de Belo Horizonte. E os três estavam falando com a Daniela Campolina ali. Não só uma planta, mas que esse ecossistema que chama campo rupestre ferruginoso, que é um conjunto. Tá, beleza. E assim, esse conjunto de plantas, eles são algo assim muito específico, é algo muito singular. A Daniela Campolina é uma bióloga com mestrado e doutorado na área da educação. Ela também é professora da Escola Municipal Honorina Gianetti, em Rio Acima, um município a uns 40 quilômetros de Belo Horizonte. A Meg e o Pedrão tinham marcado uma conversa com ela lá no alto da serra e chegaram lá bem na hora do pôr do sol, que tava lindo, aliás. Tem foto desse momento nas nossas redes e no site. E a Daniela estava explicando nessa hora sobre a vegetação única daquele lugar, que é o Campo Rupestre Ferruginoso. E é rupestre, não é rupreste, nada a ver com o meu sobrenome, tá, gente? Nessa região aqui que tem a canga, né, que dá pé pra ver, ó, que ela tá vendo, ela é cheia de buraquinho. Se você escutou nosso último episódio, você deve lembrar que a canga é um tipo de rocha porosa que filtra água. E essa água vai parar em uma camada de minério de ferro logo abaixo da tal da canga. E é ali que ficam os chamados aquíferos de altitude. Por ser uma formação rígida demais, a canga em si não tem valor econômico para mineração e no fim do processo vira estéril, ou melhor, vai parar na massa de rejeito. Então ela funciona como se fosse uma esponja. Então a água, aqui está topo de morro, a água da chuva vem, infiltra, né? E o aquífero está aqui embaixo, que é feito de minério de ferro também. Né? Então assim, as cangas fazem um serviço ambiental enorme também. Né? Tanto é que quando a gente lutou para a criação do Parque Nacional, a nossa luta foi para a preservação da questão do sistema hidrogeológico. A Daniela foi uma das que brigou para transformar a Serra do Gandarela em Parque Nacional, inclusive para evitar que as mineradoras atuassem ali com mais força. Então a rocha e o campo rupestre que está em cima, mas o serviço ambiental que essa rocha desempenha, ele é muito específico, né? E muito importante, porque é aqui de baixo que está armazenada a água que vai para o Rio das Velhas, que abastece 70% de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. Né? E o interessante desse papo com a Daniela é que dava para ver como as mineradoras atravessavam praticamente todo o trabalho dela. Na minha pesquisa, inclusive, eu trabalhei sobre as controvérsias sociocientíficas e a mineração, mapeando os discursos, né? Que são o quê? Eu mesmo, quanto professora da rede, eu fui obrigada a fazer cursos de formação de professores. Esses cursos, só para esclarecer, eram oferecidos pela Vale. Se eu não fizesse esse curso, eu perdi meu dia de trabalho, que eu já tinha trabalhado, inclusive, por causa dessas parcerias, que é um modus operandi da mineração. Então ela chega no município, já faz parceria com a prefeitura, já faz parceria com a Secretaria de Educação. Isso não é só aqui, né? Isso é algo que ocorre no quadrilátero inteiro e ocorre no mundo inteiro. O quadrilátero que ela falou aí é o quadrilátero ferrífero, e que alguns pesquisadores defendem que seja chamado de quadrilátero aquífero ferrífero. Lembra do episódio anterior? Mas o negócio aí é que as mineradoras estão entrando até nas escolas para disseminar a ideia de que elas não impactam o meio ambiente, treinando os professores para repassarem informações dessa suposta preservação ambiental para os alunos. Ou seja, junto com um pacote de destruição de sistemas ambientais únicos, veio uma série de medidas fofinhas. #ironia. E aí fazem esses cursos aí e vão nas escolas e falam, porque você tem que economizar para não faltar água. Poxa, aí você vai lá, você explode onde a água entra, você explode onde que tá a água e fala pro menino fechar a torneira para escovar os dentes. É muita hipocrisia, né? Tem uma autora que falava que era o adestramento ambiental, né? Não pise na grama, feche isso, faça aquilo, porque aí você não pensa no sistema.
Outra coisa que a Daniela tá sempre denunciando é como a mineração usa a ciência em seus discursos para tentar colar a ideia de que essa atividade é fundamental para a economia, para o desenvolvimento tecnológico e que ainda por cima é sustentável. Passa uma ideia que a ciência e a tecnologia é suficiente para driblar todos os possíveis danos. E isso é mentira. Pode diminuir, minimizar? Alguns sim, mas não todos. Que tem alguns que são irreparáveis. Isso está acontecendo agora com o tal projeto Apollo da Vale, que a gente mencionou no episódio anterior e que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas se liga no que diz um dos vídeos do projeto, no canal da própria Vale. Redução da área de mata nativa desmatada. Redução do consumo de água em até 95%. Redução da emissão de carbono e a eliminação do uso de barragens. No nosso segundo episódio sobre mineração, a gente vai se aprofundar na ciência suja, que viabiliza empreendimentos que colocam em risco o ecossistema e a população local, e como isso remonta às origens do nosso país e do próprio capitalismo. Eu sou a Carol Marcelino. Eu sou o Theo Ruprecht. E esse é o segundo episódio da 5ª temporada do Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. As minas da Companhia Vale do Rio Doce estão situadas no município de Itabira, na chamada Zona Ferrífera de Minas Gerais. Dia de festa, comemoração do Jubileu de Prata e pela primeira vez a presença de um presidente da República em Itabira. O presidente Costa e Silva prestigiou as comemorações em companhia do ministro Costa Cavalcante, titular da pasta de Minas e Energia. Esse vídeo é de 1967. Era início da ditadura e a Vale do Rio Doce tinha só 25 anos de existência. Na abertura, o locutor diz que a empresa transformava ferro em ouro e celebra a Vale como um tesouro nacional. Ela fazia tudo, dava habitação, saúde e educação para os trabalhadores e tinha uma esplêndida equipe que fez do Vale do Rio Doce a magnífica realidade do presente. É um negócio impressionante ver a operação da empresa já naquela época. O trem Vitória Minas, que leva minério de ferro de Itabira até o porto de Tubarão, no Espírito Santo, tinha mais de 1,5 km de comprimento. 80% da exportação do minério de ferro do Brasil saía dali, de Itabira. A produção mensal era de 1 milhão de toneladas de minério processadas em máquinas imensas. Mas muita coisa mudou de 1967 para cá. Além de praticamente não ter mais Rio Doce por causa do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, isso foi em 2015, a operação para extrair minério se expandiu muito. Só de minério de ferro, em 2023 a Vale produziu mais de 320 milhões de toneladas. Isso é quase 27 milhões de toneladas por mês. Ou seja, em 30 dias a empresa produz mais do que produzia em 2 anos lá na década de 60. E isso, gente, só de minério de ferro e só para Vale, que não está mais apenas em Itabira. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, no ano passado a exportação do setor minerário do Brasil passou de 390 milhões de toneladas, 378 só de minério de ferro. Minério de ferro que, por acaso, é muito mais barato que outros minérios. Em 2023, uma tonelada de minério de ferro valia $120. Para ter uma ideia, a mesma tonelada, só que de alumínio, valia uns $2.200 no ano passado. E a tonelada de cobre, quase $8.500, 70 vezes mais. A própria tonelada da banana custa um pouco mais de $1.000. Ou seja, não dá nem para dizer que a gente está vendendo praticamente toda a nossa exportação de minério a preço de banana, porque é mais barato que isso. O faturamento do setor mineral no Brasil em 2023 foi de quase 250 bilhões de reais. Então, para ganhar essa quantidade de dinheiro vendendo minério mais barato que banana, você tem que cavar muito e vender literalmente montanhas e mais montanhas de ferro. Quando a equipe do Ciência Suja esteve em Minas Gerais, rolou uma conversa super interessante. Em portunhol fluente, com o cientista político Horácio Araoz. Diz aí, Meg. Olha eu aqui de novo, pessoal.
Então, o Horácio é professor da Universidade Nacional de Catamarca, na Argentina, e é pesquisador do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CONICET, também na Argentina. Ele estuda a relação entre mineração transnacional e colonialismo, e está passando uma temporada como pesquisador convidado na Universidade Federal de Ouro Preto. A gente chegou lá em Ouro Preto no comecinho da noite, depois de um dia inteiro rodando ali pela região. Eu sou de BH e amo Ouro Preto de paixão. Eu tenho parentes e muitas memórias afetivas de lá. E a cidade é linda demais, né, gente? Mas é justamente toda aquela arquitetura colonial que não deixa a gente esquecer nunca da presença e do peso histórico da mineração ali. Algo que Horácio explicou bem na conversa com a gente. Porque a lei de mineral, à medida que se vai extraindo, vai decrescendo. O Horácio também escreveu o livro Mineração, Genealogia do Desastre, o extrativismo na América como origem da modernidade. E o Daniel, nosso consultor para esses episódios, é fã número 1 dele. O Horácio, inclusive, integrou a banca de doutorado do Daniel. E aí ele estava explicando para mim e para o Pedrão um pouco do porquê de se vender literalmente montanhas para fazer dinheiro. É decir, a mineração do século XVI pegava, vamos a decir como exemplo, ¿no? 2 kilos de prata, y para pegar 2 kilos de prata dejaba 100 kilos de labra, ¿no? de rejeito. Agora, essas proporções, estamos falando de 0,3, 0,4 gramos de ouro por tonelada de montanha. ¿Por quê? Porque a lei de mineral ha decrecido. Antes tínhamos concentrações de prata, de ouro, de cobre, muito mais altas. À medida que se foi extraindo, a beta foi acabando e agora temos minerais disseminados em grande escala. Interessante que Horácio fala que antes, lá pelos séculos 16 e 17, era basicamente chegar numa mina com uma pá, uma picareta e pronto. Não, agora é dinamitar montanhas inteiras, não? Com muita água, com muitos químicos para lavar e para extrair 1 gramo de ouro por tonelada de montanha. No, gramos de ferro por tonelada de montanha. Por isso o problema das barragens e dos rejeitos é cada vez mais grande, porque a destrutividade se consome mais água e mais energia à medida que avança a extração. Horácio está usando o exemplo do ouro, que é talvez o mais simbólico dessa mineração do século XVIII e que ainda existe na região. Mas essa extração em larguíssima escala vale para o ferro também, como a gente está dizendo desde o início do episódio. E ok, a Vale e outras mineradoras também evoluíram muito tecnologicamente. Hoje, você tem tecnologias mais avançadas para extrair um minério mais concentrado de dentro da terra. Só que a primeira coisa é que algumas dessas tecnologias ainda não estão amplamente acessíveis e não podem ser usadas sempre e, às vezes, elas podem gerar mais custos. E você se lembra do que a gente falou no episódio passado, né? Então, para as mineradoras e para qualquer empresa inserida no mercado globalizado, custo é algo que, se puder evitar, é melhor. A outra coisa é que naquela escala de valores que a gente falou, não tem tecnologia que preserve a paisagem de Minas Gerais. Aliás, sobre isso, o Pedrão pode contar um caso da nossa viagem. Pois é, amigos. Durante a nossa semana em Minas, a gente foi para Antônio Pereira. Eu falei disso lá no episódio passado. É um distrito de Ouro Preto fundado pelo bandeirante Antônio Pereira na virada do século XVII para o século XVIII. O Daniel Neri, nosso consultor, levou a gente um tipo de mirante ali, bem de frente para a barragem de Doutor, pertinho da Gruta de Nossa Senhora da Lapa, um ponto turístico de lá que a gente infelizmente não conseguiu visitar porque estava fechado para a hora do almoço. Mas lá do alto dava para ver o distrito praticamente inteiro. E lá ele perguntou pra gente, pra mim e pra Meg, assim, fez um desafio, perguntando se a gente via algo de diferente na paisagem, algo que destoava ali. Eu tinha notado umas montanhas ali que eram um pouco diferentes do restante da paisagem mesmo. Como é que eu vou descrever isso? É como se o relevo acima fosse mais liso, assim. E de repente chega num ponto que tem umas montanhas menores e fica bem acidentado, parecendo umas ondas sonoras, assim, naquele gráfico, sabe? Tem foto disso lá no nosso Instagram, dá pra visualizar um pouco melhor. Não dá a impressão de que foi mexido, que é uma coisa que alguém chegou lá e fez e provocou uma mudança? Então, isso é antrópico. Ah, isso, essas montanhas de ponta fina são antrópicas. Pilha de rejeito da mineração de ouro do século XVIII. Do século XVIII? É. Caramba.
Então aqui o ouro é aparente, né? O ouro é no solo, não é mina subterrânea. E aí você tinha que fazer alguma coisa com a terra na hora que o ouro aparecia. E o que você fazia era, bota aqui do lado. Então você tem esse conjunto de empilhamentos de 250, 270 anos atrás, que é resultado da extração de ouro nessa região onde... A gente tem ali um registro bem visível, assim, montanhas grandes mesmo, de como o rejeito de mineração pode alterar uma paisagem. E, bom, a mineração ali era praticamente artesanal, né? Não tinha maquinário, não tinha escala industrial ainda. Tinha trabalhadores escravizados manualmente empilhando esses rejeitos ali. Daria para abrir um parênteses aqui para falar só sobre os trabalhadores, os de ontem e os de hoje, o que mudou, o que continua, como era a mineração para os escravizados, como é hoje para os trabalhadores precarizados, para os terceirizados, mas isso provavelmente renderia mais um episódio inteiro, sairia da nossa alçada aqui, então eu vou me conter e focar só na paisagem. Essas pilhas de rejeito antigas, elas praticamente camuflam a barragem de Doutor, que é imensa, assim. Se a gente empilhasse o conteúdo da barragem, provavelmente seria muito maior do que essas montanhas. Na linha do que o Horácio falou, hoje a mineração é muito mais tecnológica, mas precisa de uma escala muito maior para render. Então o impacto atual parece ser muito mais presente na paisagem mesmo. Por mais que a gente não veja ali, a barragem é imensa. Principalmente se a gente levar em conta que tem pessoas ali embaixo vivendo com a barragem na cabeça. Mas também tem outra coisa que a mineração nessa escala está fazendo com a gente. Então, a economia brasileira é profundamente dependente, né, do setor agromineral. E aí é mais dependente hoje do que era 20 anos atrás. Esse pessoal representa mais hoje, de exportação principalmente, do que 20 anos atrás. Então, a reprimarização da economia brasileira é uma realidade. Se você ouviu o nosso último episódio, talvez você se lembre do Maurício Ângelo, que é fundador do Observatório da Mineração, um portal de jornalismo investigativo sobre o setor extrativo no Brasil, especialmente o minerário. O Maurício é também pesquisador do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Né? A gente tá mais primário hoje do que décadas atrás, o que é fascinante. Né? A gente, em vez de caminhar para um nível mais alto de tecnologia, de exigências, do ponto de vista do lucro mesmo, né? Do ponto de vista econômico, de mercado, de indústrias de ponta, etc. Não, nós seguimos sendo basicamente país exportador ainda mais do que éramos em passado recente. O Maurício estava contando pra gente que esse aumento de escala absurdo é o que explica por que empresas como a Vale continuam lucrando demais, mesmo depois do desastre de Brumadinho. O valor dessas empresas cai depois de um desastre, claro, mas ele se recupera até que rapidinho. E assim, isso não é de hoje e nem de longe. Olha o Horácio de novo aí. E agora mesmo no século XXI temos paisaje socioecológico muy parecido a lo que era América Latina colonial en el siglo XVI. Grandes zonas de mina y grandes zonas de plantation, ¿no? Horácio explicou que a América Latina foi central na estruturação do sistema capitalista, que tem origem na exploração das colônias. E a mineração foi protagonista nesse processo. A prata era, naquela época, o que o dólar é hoje. Potosí e Ouro Preto aparecem assim como as grandes veias abertas, ¿no? Que falava Eduardo Galeano, ¿no? Que permitiu a estruturação desse mercado mundial. A diferença é que lá atrás essa exploração estava na mão das coroas portuguesa e espanhola, né? E hoje está na mão de grandes conglomerados financeiros. Mas a lógica de diminuir custos e aumentar as receitas é a mesma. É claro que essa lógica de aumentar o lucro de quem está lá em cima vai impactar lá embaixo, no controle operacional, nas condições de trabalho, no impacto socioambiental, nas comunidades locais. Então o curioso é que, ao invés de ver uma mudança para um modelo econômico mais moderno, o que a gente viu foi um aumento desse extrativismo no Brasil, que ficou ainda mais intenso. É isso, Pedrão. A tecnologia avançou, as mineradoras de hoje parecem até outra coisa, mas a dinâmica é praticamente a mesma, só que turbinada. Quem ajudou a gente a entender isso, aliás, foi a Thalita Gantos. Ela é engenheira geóloga pela Universidade Federal de Ouro Preto e acabou de concluir um doutorado em geociências na Unicamp. Então isso basicamente é a mesma lógica do modelo colonial, tanto que muitos autores chamam de neocolonialismo, neoextrativismo. Claro, né, naquela coisa de como o capitalismo vai avançando, você vai tendo um avanço das forças produtivas e aí como que você extrai mais minério do que você extraía antigamente porque você teve esse desenvolvimento científico, esse desenvolvimento tecnológico.
Mas a dinâmica de como ele funciona basicamente é a mesma, porque é gerar impactos ambientais, impactos sociais, empobrecimento de determinados grupos, acumulação de capital na mão de outros. A gente precisaria de uma temporada inteira para explorar a relação entre economia extrativista e capital, porque o buraco é bem mais embaixo. Mas para nossa ciência suja aqui, o Horácio trouxe um ponto crítico. A ciencia moderna es pensada como un dispositivo de poder, de conocimiento para la conquista y la dominación. El conocimiento estaba explícitamente ligado a la exploração do mundo. A gente teve uma temporada sobre colonialismo na ciência que aborda isso. E quem ouve o Ciência Suja sabe que ninguém aqui quer implodir o método científico. Mas segue o raciocínio do Horácio. A gran revolución cartesiana es cosificar a Terra. No, es pura naturaleza. ¿No? A idea de naturaleza como algo objeto, como pura cosa, como algo exterior a lo humano. La estructuración del antropocentrismo, de que lo humano es algo que está por acima da natureza, es lo exterior da natureza y que está para dominar a natureza. Eso es fundacional del régimen moderno. Talvez você já esteja vendo onde a gente quer chegar, né? Mas eu vou deixar mais claro. No desenvolvimento da ciência e da tecnologia ligadas à mineração, essa separação entre humano e natureza fica clara e vem naquela visão de extrair tudo o que der mesmo. Nós humanos, ou humanos ricos e brancos, né, ficamos aqui com o uso da ciência para aumentar a extração de recursos e o lucro. E a natureza ali, do lado dela, que se vire. Se der errado, a ciência conserta. Será mesmo? Pelo que a gente entendeu da apuração para esse episódio, a ciência passa longe de ser uma panaceia para os problemas gerados pela mineração. Até porque, normalmente, os geólogos não são formados para pensar em soluções para os problemas que essa atividade causa. Bom, a Thalita fez engenharia geológica e conhece o universo da formação de geólogos por dentro. Ela contou que desde a graduação, no trabalho de conclusão de curso, você é encorajado a seguir essa lógica da extração. Na verdade, até antes. Então você vê que tem todo uma dinâmica que vai levando esses alunos desde a iniciação para esses projetos extrativistas. Aquilo ali é visto como a única possibilidade de trabalho deles. Então você vai formando pessoas que entram num curso que elas não sabem o que é geologia, a gente não aprende na escola, o que um geólogo faz. Então você entra ali 100% cru e você sai moldado para aquele modelo extrativista e você acha que aquilo ali é o único lugar que vai te empregar, é a única possibilidade de trabalho e é a única possibilidade de pensar, sabe? Como se a geologia ela não pudesse pensar sobre a paisagem de uma forma que ela atenda aos interesses da sociedade e não aos interesses do capital. Deve ser difícil escapar dessa lógica quando todos os caminhos apontam numa única direção. E não foi só a Thalita que contou isso pra gente, não. Então acho que isso tem um elemento que vai além dessa coisa do instrumental do dinheiro, né? É realmente essa ideia de uma visão de mundo muito própria da mineração e que faz com que eles fechem em si mesmos, que eles falem muito uns para os outros. Então, esse aí é o Bruno Milanês. Ele é engenheiro de produção, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador do Núcleo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, o Poemas. Ele é mais um que apareceu no episódio anterior, falando sobre os modelos que relacionavam rompimentos de barragens com o tipo de minério ou o ciclo de commodities. Aqui ele contou pra gente dessa visão de mundo que começa na faculdade. Você participa de um congresso do setor mineral, seja acadêmico, seja comercial, todos eles estão sempre concordando, né? Você não tem muito debate, parece que é tudo assim convergindo e eles se sentem muito bem com isso. Porque muitas vezes as pessoas que estão fazendo as pesquisas não estão fazendo só porque estão sendo pagas para isso. Eles acreditam efetivamente naquilo que elas estão fazendo, porque sempre foi dito para elas que era assim que deveria ser feito. Pois é, a questão nem é só a lógica de formação de geólogos e pesquisadores. O negócio é que essa aliança entre academia e indústria pode ser profunda, a ponto de os interesses industriais interferirem na forma como a ciência deveria ser feita. A Thalita, por exemplo, contou pra gente sobre empresas financiando projetos de pesquisa em universidades. Ela vai financiar esses projetos de pesquisa para poder pagar esses recursos humanos por meio de bolsa de pesquisa, o que os professores vão achar ótimo, porque imagina, eles estão tendo dinheiro para o projeto de pesquisa deles e eles, depois que viram professores, já não se importam se os seus alunos trabalham de uma forma muito precarizada.
Então, para eles tá ótimo, assim, tá tudo muito bem. E aí tudo que é produzido cientificamente em produto de artigo, tudo isso também fica na mão da mineradora, porque já escutei de colegas, por exemplo, eu precisava publicar um artigo, mas a mineradora não quer que eu solte o dado, justamente porque tá em fase de desenvolvimento, e aquele dado é um dado com valor. Dado com valor quer dizer que a empresa pode se aproveitar dessa informação e então quer manter o sigilo para se beneficiar sozinha disso, ou para evitar que seja freada de algum jeito. Difícil demais se você pensar que isso está sendo feito com recurso público também. E assim, eu sei que as bolsas de iniciação científica, de mestrado, doutorado que os órgãos de pesquisa oferecem, em geral não são suficientes para alguém viver e fazer pesquisa de boa. Faz tempo que a gente sabe do estado das coisas nas universidades públicas também. Elas produzem boa parte da ciência feita no Brasil, mas isso com o microscópio quebrado, com ar-condicionado estragado, com falta de reagente químico para fazer análise, é dureza. Até por isso, o investimento privado pode ser bom, ou deveria ser bom, sei lá. Mas o que não pode rolar é o Estado só levantar a bola para umas empresas cortarem. Deixa de fazer, por exemplo, criar um centro de pesquisa e inovação da própria empresa para poder investir em pesquisadores, não. Eles fazem uso da estrutura pública, de uma universidade pública, dos laboratórios, para pagar uma bolsa de mestrado, que era 1.500 até ano passado, uma bolsa de doutorado para esses pesquisadores desenvolverem pesquisas para essa empresa, num aparato público que vai ficar na mão delas, os dados ficam na mão delas. E ninguém tá falando aqui que a universidade deveria ser um campo angelical, 100% afastada da sociedade. Essa ideia de Torre de Marfim é pouco prática até nesse sentido. As universidades precisam de dinheiro e sei lá se esse dinheiro não pode vir da iniciativa privada de alguma forma. Eu até acho que podem, mas só que essas parcerias precisam ser, no mínimo, muito transparentes e com foco na sociedade. Sei lá, a objetividade da ciência, assim como no jornalismo, é uma busca inglória atrás de um santo grau. O cientista, assim como o jornalista, precisa deixar claro de que posição ele está falando, a partir de que ponto de vista, com quais interesses e também com quais recursos financeiros. Mas o difícil é que mesmo quando esses elementos estão na mesa, ainda dá para dar um chapéu nisso tudo e pintar tudo de verde. Ou melhor, usar ciência suja para isso, como bem falou o Maurício Ângelo do Observatório da Mineração. A ciência é sempre usada para validar o que a mineradora quer colocar em prática. Seja para invernizar os trás, esconder uma situação de contaminação, um conflito ambiental, enfim. A ciência está sempre presente nessas situações. Maurício, aliás, foi um dos que contou sobre uma prática até recorrente, que é a empresa ficar emitindo laudos para contrapor pareceres do poder público que às vezes travam suas ações. E isso tem até um apelido, é a guerra de laudos. Depois do intervalo, a gente fala disso. Oi, aqui é a Bárbara Rubira. E eu tô aqui pra te convidar pra ouvir o episódio Na Fogueira, do Rádio Novelo Apresenta. Na primeira história, a Ana Pinho leva a gente pro fogo da Inquisição. E mostra que, às vezes, ele era menos assustador do que a realidade das mulheres no Brasil. No segundo ato, a Ana Paula Rocha faz um mergulho no próprio passado para tentar conhecer um outro lado do pai dela, um brigadista voluntário na Chapada Diamantina. Quando terminar de ouvir o Ciência Suja, procura aí na sua plataforma de áudio ou no YouTube o Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta-feira tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. E antes de voltar para o episódio, eu queria agradecer ao Instituto Serra Pilheira por apoiar todo o nosso ano de 2024. O Serra Pilheira fomenta a ciência e a divulgação científica e no site deles você consegue encontrar outras iniciativas excelentes. Vale a pena dar uma olhada. O nosso podcast também tem um financiamento coletivo para manter a operação rodando. Quem puder contribuir é só acessar o nosso site, o cienciasuja.com.br e ver nossas opções. O Ciência Suja também faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um conjunto de podcasts independentes de jornalismo. E hoje eu queria falar do Pauta Pública. Toda sexta, a Andréa Dipp e a Clarissa Levi trazem entrevistas com jornalistas sobre reportagens de destaque que ajudam a explicar o Brasil. Não é fácil entender a nossa baguncinha aqui, mas elas ajudam muito nisso. Super vale a pena.
Antes do intervalo, a gente estava falando da tal guerra de laudos. Então, a ideia é usar pareceres supostamente técnicos para manipular dados e a discussão pública. Tipo assim, imagina que você vive numa área afetada por mineração e um dia percebe uma mudança na água que você usa. A cor e o cheiro estão diferentes. Aí você fala com os vizinhos e vocês acionam o poder público para investigar. Aí, a justiça pede para um pesquisador independente ir lá olhar o que aconteceu e fazer um laudo falando da qualidade da água. Beleza, tudo certo até agora. Aí vamos supor que o laudo conclui que a água não tá boa para beber mesmo, que tem que fazer alguma coisa. Só que a mineradora não gosta disso, então ela paga outro pesquisador ou outra empresa para fazer outro laudo. Aí esses pesquisadores contratados pela empresa concluem que a água dá para usar sim. Mas não é que esses técnicos falam que a água tá boa para beber. O que eles fazem é dizer que ela tá boa para receber tratamento e depois ser consumida. Então ali na objetividade purista deles, tá certo. Só que você e seus vizinhos buscam água direto da bica porque a sua comunidade não tem acesso à água tratada. Então vocês ficam na mão, porque esse laudo diz que a água tá boa para tratar e com isso ele trava ou ao menos posterga decisões que obriguem a empresa a agir. Ora, o Estado que trate a água direito. Se não tem saneamento, a culpa é do Estado, não da empresa. Entendeu? Pra falar a verdade, esse papo de água, quem trouxe pra gente foi o Clemens Laschewski, lembra dele? É aquele professor alemão, especialista em conflitos ambientais e pesquisador do Instituto de Geociências do UFMG, que estava no episódio passado. Porque nós temos água tratada da torneira. Mas para aqueles que não têm acesso a um sistema de saneamento e usam essa água in natura para beber, para tomar banho, povos indígenas, e quilombolas, por exemplo, para eles, uma mudança da água pode ser muito, muito, muito grave. Os peixes morrem, tudo isso acontece, vai ter doença na pele, e tudo isso não vale para o sistema oficial que acredita na ciência. O caso que a gente trouxe ali é hipotético, mas o Clemens diz que isso acontece. E o trágico é que as famílias precisam consumir a água, e aí começam a passar mal, só que isso não serve para motivar ações práticas, porque tem laudo tergiversando ou jogando a responsabilidade para o Estado. Afinal, a água tá boa para tratar, né? Nós temos grupos que contestam, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, e começam a fazer laudo, contralaudo, e começa, em princípio, um conflito permanente, porque as pessoas de fora não conseguem entender os termos técnicos. Isso é uma forma de deslegitimar grupos que fazem críticas ao empreendimento, por exemplo. É nesse conflito permanente que está a chave da questão, segundo ele. Se você não tem uma conclusão de que X causou Y ou que a ação de uma mineradora estragou a água que você usa, processos de reparação ou de contenção de danos podem se arrastar infinitamente. E mais, você não necessariamente precisa usar um argumento técnico para contestar um laudo com um resultado que não te agrada, tá? Então, até hoje a gente teve muito pouco, praticamente nenhum, vamos dizer assim, contestação, para além de uma contestação, eu vou falar jurídica no sentido de advogado que responde e não equipe técnica, Esse é o Flávio do Carmo, um biólogo que tem doutorado em conservação e manejo da vida silvestre pela UFMG. Ele entende muito de licenciamento e gestão ambiental e faz parte do Instituto Prístino, que trabalha com o Ministério Público de Minas, fazendo exatamente laudos ambientais independentes. O Flávio falou que muitas vezes os técnicos, entre aspas, das empresas, não debatem aspectos científicos. Eles enviesam o papo. Enviesar no sentido que, em vez da questão ser técnica, porque o Prístino vai discutir questões técnicas, o técnico ele começa a ampliar seu leque de raciocínio, chamando normas legais. Ou seja, chega um povo engravatado e fala que tal norma permite que isso seja feito, ou que por essa norma, esse dano que você está vendo não pode ser chamado de dano. E discutir normas não é um problema em si, só que o debate não tem nada de científico, e ainda assim ele se infiltra nesse campo técnico. E na verdade, Carol, é até pior, porque com o tempo, as normas ambientais podem ser mexidas para perderem os dentes. Um exemplo prático.
com alguns jeitinhos, você consegue encaixar um mega empreendimento minerário na categoria de menos poluidor. E aí, você entra numa fila de licenciamento ambiental simplificado, que nem exige grandes avaliações de impacto ambiental. Como esse tema é meio complicado, a gente pediu para o nosso consultor Daniel gravar um WhatsApp para a gente sobre isso. Então, o licenciamento normal para empreendimentos de grande potencial poluidor e grande dano potencial associado é o chamado licenciamento trifásico, que são as fases da licença prévia, onde os primeiros estudos de viabilidade são analisados e tal. Se esses estudos são aprovados, então são entregues outros estudos para o empreendimento obter a licença de instalação e só depois vem a licença de operação. Só que em 2016, logo depois da tragédia de Mariana, com a desculpa de que precisava melhorar o licenciamento, o governador, à época, o Fernando Pimentel, criou uma superintendência especial chamada Superintendência de Projetos Prioritários, a SUPRE. Ali, gente, praticamente todos os projetos, independentemente do porte, do potencial poluidor, do dano potencial associado, era tudo aprovado numa licença simplificada, que ganhou o nome de licença ambiental concomitante. Adivinhem qual projeto teve a sua classe rebaixada de 6, que era maior, para a classe 4, e ganhou licença simplificada? O projeto de ampliação da mina de Córrego do Feijão em Brumadinho. Pouco mais depois de um mês, cerca de 40 dias depois dessa aprovação, veio o massacre que todos conhecemos, com os 270 mortos pela lama da barragem que rompeu. Engraçado isso ter surgido em Minas depois de Mariana, né, Meg? Pois é, Theo. Na nossa entrevista com Flávio Carmo, ele disse um negócio que resume bastante bem essa questão. Se você já tem uma premissa pronta que todo empreendimento é viável, para que você vai ter todo o processo de análise de impacto ambiental? Né? Nenhum processo nasce viável. Ele nasce como uma ideia, um plano. O processo todo, com seus estudos, é que vai demonstrar ao final se ele é viável ou não, né? Evasivas jurídicas podem gerar até legislações mais relaxadas, mesmo com laudos técnicos ou a realidade apontando no sentido oposto. Mas além da guerra dos laudos, tem um conceito que o professor Clemens chamou de sistema perito de deslegitimação. No contexto do rompimento de barragens, não é raro ver isso em funcionamento. A gente não falou antes, mas o Clemens também faz parte do grupo de estudos em temáticas ambientais, o GESTA, da UFMG. No GESTA, os pesquisadores também atendem grupos de pessoas atingidas por barragens. Sistema perito é uma noção de um pesquisador inglês, o Anthony Giddens, que fala, né, justamente sobre os laudos, né, que você acredita muito nos laudos. Nesse caso, eu falei isso sobre enquadramento das pessoas. Né? Sistemas peritos, no conceito do Anthony Giddens, são sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. Basicamente, é um conjunto de conhecimentos altamente especializados, ou, melhor dizendo, de pessoas e instituições que guardam esses conhecimentos e que ajudam a organizar a vida cotidiana. É por isso que você vai no oftalmologista se tem um problema na visão, e não no padeiro. Mas também você não chega no oftalmologista pedindo pão fresco. Isso é o sistema perito. Mas aonde entra a deslegitimação? A primeira coisa que as empresas fazem nesse contexto é deslegitimar as demandas dos atingidos e das vítimas. Então, para isso, eles usam estratégias que parecem científicas, mas não são. Ou seja, né, ao invés de ir no campo, ver, né, como as pessoas vivem, né, e correr atrás para resolver os problemas, para eles poderem retomar suas vidas, eles primeiro perguntam, né, você é um afetado físico ou econômico? Físico significa, por exemplo, alguém que morreu ou que teve a casa destruída. Aí não dá para negar, tem que reparar de alguma forma. Já o afetado econômico é aquele que teve o sustento afetado. Aí já é mais complicado de provar. Se você dependia da pesca no Rio Doce para alimentar a família ou como atividade econômica, mas não teve a casa engolida pela lama, como é que você prova que ficou no prejuízo também? Como é que você mostra que tem menos peixes ali
e que isso foi causado pelos resíduos da mineração. Ou que não é você que está pescando menos. Eu confesso para vocês que esse conceito aí, que eu não conhecia antes de trabalhar nessa apuração, foi meio doído de destrinchar, sabe? Assim, eu acho que a maioria dos mineiros de BH, assim como eu, não tinha muita noção do perigo que essas barragens ofereciam, mesmo estando ali pertinho. Quando aconteceram os desastres de Mariana e Brumadinho, foi um grande sacode. Crescendo em BH, eu não tinha nenhuma barragem a 500 metros da minha casa, nem a muitos quilômetros. Isso nunca foi necessariamente um problema com que a gente se preocupasse, sabe? Daí, escrevendo esse roteiro, depois de ver aquelas cidades vizinhas todas, e tentando me colocar no lugar dos atingidos, eu acho que foi aí que bateu, sabe? E pensar que essas pessoas são vitimadas 2, 3 vezes por conta desse funcionamento de coisas. Você precisar provar que você não tem o que comer por conta de um desastre desse, sabe? No mais, a gente precisa levar em conta que essas pessoas que foram atingidas indiretamente, muito provavelmente não têm um contador para mostrar que o dinheiro deixou de entrar por causa do rompimento da barragem do Fundão, por exemplo. Quando tem uma comunidade quilombola, por exemplo, né? Alguém da comunidade quilombola faz uma entrevista, né? E o certificado, né, da Fundação Palmar ainda não foi emitido, a empresa fala que ela não tem legitimidade de falar. Ele não é quilombola, independente do conteúdo que ele fala. Que minha casa foi destruída, esse tipo de coisa, né? Não conta, simplesmente. Quem fala, né? Esse é um outro método, né? Basicamente, você pode nascer quilombola, viver como quilombola, ocupar terreno historicamente quilombola. Mas sem o certificado da Fundação Palmares, você não pode pedir a reparação como quilombola, porque não tem legitimidade para falar como quilombola. E esse é só um caso. Nós tínhamos uma coisa mais absurda ainda, tinha uma mulher grávida, que foi levada pela lama lá em Paracatu. Ela nadava nessa lama, conseguiu sair, perdeu o neném e a empresa exigiu um laudo que realmente esse evento, né, contribui para o aborto. E isso mostra essa crueldade desse pensamento, né, que fala, nós precisamos uma prova científica para comprovar isso. Muito grave, né? E o sistema perito de deslegitimação serve para desqualificar as demandas de pessoas atingidas por desastres ambientais, mas não só. E esse sistema se aplica até nas universidades, entre grupos de pesquisa. Ah, é? Sim, né? Isso é assim, né, que ele é antropólogo, ele não entende da água. Engenheiro fala, assim vai, né? Engenheiro tem os dados corretos, né? Antropólogo é fantástico uma profissão, né? Mas nesse caso, né, os dados exatos são aqueles dos engenheiros, né? Mas, gente, calma. Apesar desse cenário triste que a Meg pintou, nem tudo tá perdido. Vamos voltar lá pro topo da Serra do Gandarela, naquela cena do início do episódio. A Daniela Campolina, a professora que o Pedrão e a Meg estavam conversando, é uma das pessoas que trabalha usando o método científico para contrapor essa lógica econômica disfarçada de ciência. A Daniela tem um papel importante promovendo atividades de educação ambiental com seus alunos em Rio Acima, município que fica a 40 quilômetros de Belo Horizonte. A mineração é a principal atividade econômica por lá. E ela também é uma das coordenadoras do grupo de pesquisa Educação, Mineração e Território, o EduMIT, ligado ao Instituto de Geociências da UFMG, onde o Clemens trabalha. Uma das linhas de pesquisa do EduMIT é justamente a educação ambiental, trabalhando com professores e alunos dos ensinos básico e médio para abrir os processos da mineração para eles. A proposta do EduMIT é essa formação e criando estrutura. E não só assim, no sentido de que nós vamos chegar e vamos levar uma informação, mas a gente construir isso junto com as comunidades. Isso é um princípio nosso, que é o princípio da ciência cidadã. Um dos projetos do EduMIT é o Que Lama é Essa? E ele parte de uma ideia interessante, a de que as próprias pessoas afetadas pela mineração podem ajudar pesquisadores a analisar a lama que chegou na casa delas. O projeto é resultado de uma demanda de moradores de municípios próximos ao Rio das Velhas, que é um dos principais da Grande BH.
Esse rio transbordou com as enchentes que castigaram Minas Gerais em janeiro e fevereiro de 2022. Quase 140 cidades ficaram em estado de alerta naquela época. Mas a lama que chegou na casa das pessoas dessa vez era diferente da de enchentes anteriores. Ela era oleosa, ela tinha um cheiro forte. Com a chuva intensa, muito provavelmente, ela tinha transbordado de barragens que ficam na bacia do Rio das Velhas, aquela bem importante que abastece Belo Horizonte e região. Não é lama de fundo de rio, porque ela brilha, porque ela é densa, por causa disso, nananã. E assim, a gente não sabe, e aí, que lama é essa? Então isso foi uma demanda, na verdade, da comunidade que chegou até nós. Na época das enchentes, pesquisadores ligados ao Edumite fizeram a análise da qualidade da água nas bacias dos rios Paraopeba e das Velhas, pertinho dos municípios como Brumadinho, Macacos, Nova Lima e Rio Acima, todos ali nos arredores de Belo Horizonte. A análise mostrou níveis de arsênio, ferro, manganês e chumbo acima dos valores máximos permitidos por regulações estaduais e federais. Mas ok, seguindo aquela linha de objetividade extrema, será que essa contaminação foi causada pela lama que transbordou das barragens ou não? Teria jeito de comprovar isso? Então, o que os moradores fizeram foi coletar e enviar amostras de lama em si para os pesquisadores do Edumite. E aqui eu tenho uma má notícia. Como o pessoal do Edumite foi se estruturando aos poucos, essas análises ainda estão em curso. Mas se elas apontarem que a lama tem materiais parecidos com o da água contaminada, surge uma evidência forte do que causou o quê? Então, o projeto vem ajudando a defender a população e a ensinar essa mesma população a se defender usando a ciência. Tanto que o Edumite tem ensinado a população local a coletar materiais com segurança e a observar certas mudanças no ecossistema. Quando ele começa a observar e compreender a importância da serra, ele começa a olhar diferente, o olhar dele muda, né? Então, iniciativas como essa ajudam a melhorar a qualidade da fiscalização da própria comunidade e a combater melhor argumentos questionáveis que evitam, por exemplo, reparações. E essa história que a Dani contou lembrou a gente de uma reportagem da agência pública do final de fevereiro de 2024. Nela, o repórter Gabriel Gama narra a história de alunos de uma escola em uma comunidade de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. E eles aprenderam medidas preventivas contra enchentes e conseguiram orientar seus vizinhos em um momento de chuva forte. Isso em uma área sujeita a alagamentos e deslizamentos. Esses alunos ajudaram a salvar vidas, coisa que a educação ambiental também pode fazer, e é bem diferente de patrocinar aulas educativas para dizer que a mineração é uma prática responsável ou que tem que economizar água no banho, enquanto as próprias mineradoras acabam com os aquíferos. E já que a gente está falando de educação ambiental, talvez não exista ninguém melhor do que o próprio meio ambiente para nos ensinar algumas lições valiosas. Então, aqui nessa região, a água está preservada na jazida de minério de ferro, que é o aquífero. Né? Eles falam formação Cauê, que é essa formação do minério de ferro na nossa região, e falam aquífero Cauê. É a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa. Essa voz que você escutou é a do Gustavo Gazinelli, um jornalista ambientalista e um personagem que a Meg e o Pedrão conviveram lá em Minas. Ele estava lá em cima da Serra do Gandarela, no momento da entrevista com a Daniela Campolina. O que ele está falando aí é sobre a importância de se preservar, conhecer e estudar as estruturas de cangas que filtram a água da chuva que forma aquíferos nas rochas de minério de ferro. Então isso é um fenômeno, esse do aquífero guardado em regiões montanas, é um fenômeno importantíssimo que a gente tem que preservar para o futuro da humanidade. A gente não sabe que tipo de lições científicas, por exemplo, que a sociedade futura, com mais escassez de água, mais problemas climáticos, que ela vai tirar de um tipo de interação ambiental no subsolo, vamos dizer assim, né? Para preservar esses e outros elementos do ecossistema, a gente tem que começar exigindo melhores estruturas das mineradoras. É possível fazer uma mineração sustentável? Por essência, não, porque os minérios uma hora acabam. Mas ok, dá para pensar numa mineração mais responsável, então? Aí, opa, se dá, e a gente logo vai tocar nisso. Só que não é isso que parece estar acontecendo. Lembra de todas aquelas alegações no vídeo da Vale sobre o projeto Apollo? Redução da área de mata nativa desmatada. Redução do consumo de água em até 95%. Redução da emissão de carbono e a eliminação do uso de barragens.
O Apollo é um projeto da Vale que está emperrado desde 2009 por causa principalmente dos impactos ambientais na sua versão original. No final de 2023, a empresa protocolou um novo estudo de impacto ambiental, mas ainda assim ele prevê o desmatamento e uso de 13 quilômetros quadrados, área maior que a região central de BH, que tem 10. E isso na borda do Parque Nacional do Gandarela, que já é cercado de minas de vários tamanhos por todos os lados. A empresa até promete compensar a área desmatada, mas a gente sabe que preservar um ecossistema é mais complicado do que só trocar ele de lugar. E agora, enquanto a gente finaliza esse episódio aqui, no final de maio de 2024, a Vale está realizando audiências públicas com as comunidades de Santa Bárbara e Caeté, ali na região prevista para o projeto. E a Dani Campolina e o Daniel Neri estão lá participando e fazendo o que eles sempre fazem, que é pressão social e pedidos de responsabilização e regulamentação. Quem trabalha com esse foco é a americana Jen Morrill, gerente da Earthworks, que é uma organização global que trabalha há mais de 30 anos apoiando comunidades que estão em contato direto com projetos extrativistas, como a mineração. A Jen é uma pessoa viajada, mas como ela não fala português, a nossa Mirella Lemos vai traduzir aqui as falas dela. I'm a campaigner, I'm an organizer, I'm an activist, I am not a scientist. Eu não sou cientista. Eu tenho a sorte de trabalhar com um bom número de engenheiros de Minas Brilhantes que trabalham especificamente com barragem de rejeitos, para entender os pontos-chave de cada situação. E então, eu faço conexão com comunidades locais, para que realmente possamos pedir mudanças. And advocate for change. A Jen, inclusive, esteve em Minas Gerais no ano passado para apoiar algumas comunidades atingidas por barragens de rejeitos. E ela se impressionou com o cenário do estado. I think one thing that's very striking for someone. Uma das coisas que é impressionante para alguém fora do Brasil é ver como toda a cadeia de montanha na região foi impactada. Quando você está dirigindo por Belo Horizonte ou Ouro Preto, você vê que toda montanha tem um buraco, uma barragem, uma pilha de rejeitos. É muito impactante e dá uma visão preocupante do tamanho da luta das comunidades da região. The struggle of the communities on the ground there. Uma coisa interessante que a Earthworks fez foi um guia com diretrizes para a gestão responsável de barragens de rejeitos. Chama Safety First, ou Segurança em Primeiro Lugar. E ele parte de uma premissa básica, e que acho que ninguém discordaria, ou pelo menos não publicamente, que é que a segurança de quem está do lado das barragens é prioritária. O documento tem o apoio de mais de 150 ONGs e especialistas, e é importante dizer que ele traz pontos que não são utópicos. Tudo que tá ali já foi implementado em algum canto do mundo. Então não dá para dizer que esse guia é irreal. São 17 orientações detalhadas, cada uma com várias especificidades, então não dá para trazer tudo aqui. Mas vamos destacar uns pontos. Fazer a segurança ser o princípio guia do projeto, da construção, da operação e da desativação de barragens de rejeitos. Banir novas instalações em locais que não permitiriam uma evacuação assistida por socorristas. Ou seja, acabar com essa história de zona de autossalvamento que a gente explicou no episódio passado, lembra? Assegurar a independência de revisores e pesquisadores que fazem laudos para garantir segurança e transparência. Exigir que a diretoria corporativa das empresas assuma a responsabilidade total pelos riscos, inclusive os financeiros, de falhas em barragens. Conhecer profundamente o território e as comunidades locais, criando sistemas de monitoramento robustos. Garantir e estimular a proteção de denunciantes e oferecer segurança e tranquilidade para que comunidades locais possam reportar reclamações. Considerar qualquer morte como um evento extremo que deve ser evitado. Então sempre se preparar para o pior cenário possível, como eventos climáticos extremos. Garantir o direito de comunidades afetadas dizerem não para expansões de barragens de rejeitos. Não parece radical, né? Mas a gente perguntou para Jen se alguma barragem de rejeitos que ela conhece no mundo cumpre todos os pontos propostos nesse material. And I wish I could give you an example. Eu gostaria de dar um exemplo de uma barragem de rejeito que cumpriu todos os pontos, mas não consigo. E também não consigo te dar exemplo de alguma jurisdição ou país que passou leis que entenderam todos os 17 pontos. Alguns cumprem algumas partes e outras partes. E alguns não cumprem nada também. At all, really. A Jen falou que é muito triste que as mineradoras não estejam se movendo com a velocidade devida para garantir a segurança de todo mundo. E também que regulamentações não sejam endurecidas e principalmente seguidas.
Até porque ela falou que, pelo menos no papel, não é que o Brasil tem uma legislação especialmente precária. Ela tá longe de ser boa e tá sob risco, mas ainda assim teriam países com normas muito mais generosas com as mineradoras. I think another really interesting piece. Uma coisa interessante que vejo em Minas Gerais, e não em outros lugares, é que você teria instituições independentes fazendo inspeções mensais em barragens de rejeito e o reportando para o promotor público, não para as mineradoras. Mas há sempre uma diferença entre o que está escrito e o que efetivamente acontece na realidade. In law and what actually happens on the ground. E aí ela arremata. But my impression is that Minha impressão é que as pessoas sentem que estão em uma situação pior que os outros locais, porque estão experimentando violações de direitos humanos, degradação ambiental e danos para a saúde. Esses são problemas reais que, independente da lei, eles enfrentam todos os dias. people are still having to face every single day. So Um adendo importante aqui para arrematar. A gente falou com a Earthworks, mas não são só ONGs que estão preocupadas em sugerir boas práticas para mineração. Olha o Flávio Carmo aí. A gente tem várias publicações internacionais que são chamadas de princípios, diretrizes e boas práticas para o licenciamento ambiental. E quem apoia essas boas práticas não é comunista, para pegar um termo que o povo ultraliberal usa para desqualificar qualquer debate do tipo. E olha que interessante, quem patrocina essas diretrizes, boas práticas, e eu estou falando especificamente para o licenciamento de empreendimento de mineração, é justamente quem financia, o Banco Mundial. Não é não é um instituto ambiental, não é uma ONG, né? É justamente quem tem o dinheiro, quem tem o capital. Ó, se você quer que eu invista em você, siga essas diretrizes. Até o Banco Mundial tá, entre aspas, do lado do meio ambiente nessa, e defendendo práticas menos danosas do que as feitas atualmente pelas mineradoras. Então a gente precisa sim melhorar a regulamentação, mas a gente precisa fazer também com que essa regulamentação seja cumprida sem dribles como aqueles da guerra de laudos e do sistema perito de deslegitimação. E para isso, a gente vai precisar de uma ciência independente das mineradoras e em conexão com as comunidades. No episódio passado, o primeiro sobre esse tema, a gente citou por cima a MR Mineração, que opera a mina do Baú, na região da Serra do Gandarela. E eles responderam que, abre aspas, a MR Mineração não possui previsão de expansão de suas atividades para além da atualmente realizadas. Fecha aspas. A resposta completa a gente deixa no nosso site. A Vale, que foi citada nesse e no episódio anterior, respondeu indicando um release divulgado à imprensa sobre o projeto Apollo e direcionando ao site da empresa para informações sobre barragens e o trabalho de reparação em Brumadinho. E isso depois da gente ter mandado muitas perguntas específicas. Mas enfim, a gente vai deixar o link que eles passaram no site. Aliás, uma correção sobre o episódio anterior aqui. O distrito de André do Mato Dentro, por onde nossa equipe passou durante a apuração, pertence ao município de Santa Bárbara e não de Barão de Cocais. A 5ª temporada do Ciência Suja é apresentada por mim, Carol Marcelino. E por mim, Theo Ruprecht. Nesses 2 episódios, a gente contou com a consultoria e a produção local do incansável professor Daniel Neri. Obrigada, professor, e parabéns pelo seu trabalho diário. Esse episódio foi produzido pela Meg Rodrigues e pelo Pedro Belo. O roteiro também é deles, com a minha edição de texto. O time todo deu suporte e fez sugestões para o roteiro. A edição de som, mixagem e masterização são do Felipe Barbosa. As trilhas originais são dele e do Vitor Mendes. Vitor, mais uma vez, obrigada por produzir uma trilha tão especial para esses episódios. As redes sociais e a nossa comunidade são geridas pela Mirella Lemos e pelo Pedro Belo. Esse episódio teve o apoio jurídico do advogado Rafael Fagundes. Ele foi gravado no estúdio Tiranossom. Nesse episódio, nós usamos trechos do documentário Um Quarto de Século Transformando Ferro em Ouro, da Agência Nacional, e de um vídeo sobre o projeto Apollo, que pode ser encontrado no site da Vale. As artes das capas e o projeto gráfico do Ciência Suja são da Mayla Tanferri e do Guilherme Henrique. O nosso site foi desenvolvido pelo estúdio Barbatana. Nele ou no seu tocador favorito no YouTube, você encontra todos os episódios do Ciência Suja.
Siga a gente nas redes sociais. O Ciência Suja tá no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Daqui 2 semanas tem episódio novo. O assunto vai ser outro, mas é outra pedrada. Até lá!